Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 69. É uma retomada da cartografia como linguagem aos conhecimentos geográficos. Mas antes de começar a nossa aula, vale lembrar que você, estudante, que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, clica no formulário da aula de hoje, preenche, responde as perguntinhas para garantir a sua presença. Quanto você, estudante, que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo, fique atento ao prazo de retirada e entrega das atividades impressas na sua escola. Para todos os estudantes, é importante ter em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações, ok? Então vamos começar a nossa aula. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender a linguagem cartográfica, ok? Então vamos lá. Então, cartografia como linguagem. A aprendizagem da geografia, enquanto uma ciência que busca analisar a formação socioespacial, envolve diversos momentos. A observação da paisagem, aliada à leitura de textos especializados, permite a formação de um conhecimento crítico sobre aquela realidade, sobre aquele espaço, sobre aquela população, sobre aquela sociedade, ok? Tal conhecimento pode ser comunicado por diversas linguagens. Entre elas, cabe destacar a cartografia e a produção de mapas temáticos. Mapas temáticos são os que têm temas. Por exemplo, mapa de relevo, ele vai tratar sobre relevo, né? Mapa de indicadores sociais da população, vai trazer ali os indicadores sociais da população e assim por diante. A cartografia, ela é uma área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas. Então, nós não vamos ter só mapas na cartografia, nós também vamos ter plantas, croquis, cartas gráficas. Essa área do conhecimento é de extrema utilidade, não só para os estudos de geografia, mas também para outros campos, como história e sociologia, pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. Existem, dessa forma, alguns conceitos básicos de cartografia, que nos permite entender os elementos dessa área de estudo com maior facilidade. Então, saber, por exemplo, noções de escala, legenda, projeções, nos auxilia a identificar com mais facilidade as informações de um mapa e as formas utilizadas para elaborar esse mapa. Ou essa planta, ou esse croquis, ok? Então vamos lá. Sobre a cartografia, agora nós vamos fazer o nosso primeiro quiz. Sobre a cartografia, é correto afirmar que A. É a ciência que estuda o espaço geográfico. B. É a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas. C. É o conhecimento crítico sobre a realidade espacial. Ou D. É a representação gráfica de um mapa. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, vamos ver quem acertou essa atividade? Então, vamos lá, né? Sobre a cartografia, é correto afirmar, tá? Alternativa B, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas, ok? Então, a letra A, né? Ciência que estuda o espaço geográfico. Não, ela representa ali o espaço geográfico. C, conhecimento crítico sobre a realidade. Eu tenho que ter a cartografia aliada a estudos para que eu possa ter esse conhecimento crítico. E representação gráfica do mapa, não. Ela é feita, né, através das escalas. Então, vamos lá. Então, confira a seguir agora, a gente vai começar um resumo dos principais conceitos da cartografia e elementos de leitura cartográfica. Então, agora tem que prestar muita atenção. Mapa. O que é um mapa? Tá? Ele é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Então, eu tenho uma paisagem, né, um espaço, uma área, e ela é reduzida para que possa estar ali no mapa, né, no papel. O mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais e entre outros temas também. Então, aqui no exemplo, né, nós temos o exemplo de um mapa. Então, se eu olhar esse mapa aqui, ele é um mapa temático, ele tem um tema. E aí eu sei sobre o que está falando esse mapa. Apenas olhando assim, é difícil identificar, né, qual é o tema do mapa. Então, eu vou ler aqui o que está escrito. Ele é um mapa de bacias hidrográficas. Ele mostra a mata ciliar, ele mostra o cerrado, ele mostra o solo exposto. Então, ele traz informações para a minha área de estudo ali, para aquilo que eu estou estudando, ok? Então, vamos lá, continuando. Plantas, tá? Representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizada para representar casas e moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. Provavelmente você já deve ter feito uma planta da sua casa, uma planta da sua escola, né? Ou o engenheiro, quando vai fazer um projeto para uma construção, ele faz uma planta. Então, o que a gente vai ter na planta? No exemplo aqui, planta da escola de Tiago. Eu posso ver os detalhes, né, que existem lá na escola do Tiago. Eu sei que tem um jardim, que tem uma quadra, um pátio, 5 salas de aula, que tem cantina, que tem biblioteca. Por quê? Porque ela está representada numa planta, ok? Croquis é um esboço cartográfico de uma determinada área, ou, em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem procedimentos de padrões na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações gerais de uma área. Então, no exemplo aqui, eu tenho, né, o croquis de uma comunidade quilombola. Então, eu vou ter os desenhos, né, do que existe, a área, né, as casas, né, o rio. Então, isso o croquis me mostra. Poderia ser também uma informação para eu chegar em algum determinado local. Por exemplo, eu posso pedir uma informação. Ah, eu quero chegar na escola tal, como eu faço? Né? A pessoa ela poderia desenhar no papel ali para mim, olha, você vai caminhar 3 quadras, virar à esquerda, depois virar à direita e você vai chegar ali no local onde você quer. Tá? Isso também é um croquis, tá bom? Elementos de leitura cartográfica. Então, a gente já viu o que é mapa, o que é planta, o que é croquis, né? E agora a gente vai falar dos elementos de leitura. Quando eu tenho um mapa, eu preciso saber fazer a leitura cartográfica desse mapa. Então, no caso aqui, né, o título, ele indica a área representadas e as informações destacadas. No meu mapa aqui, eu tenho expectativa de vida ao nascer e população idosa. Então, se eu for olhar, né, aqui a legenda, expectativa de vida, então eu sei que quanto, né, maior a tonalidade de verde, mais tempo a pessoa pode viver nessa região, né? E quanto maior aqui o número de, né, maior a proporção de idoso, mais idosos eu vou ter nessa região. Então, se eu não tivesse o título, dificilmente eu ia saber do que se trata o mapa,
Por isso que ele é super importante. Escala é a proporção entre a área real e a sua representação no mapa. Geralmente ela aparece designada nos próprios mapas, na forma numérica ou na forma gráfica, né? Então eu vou ter a escala numérica, 1 para 5 milhões, né? Ou eu vou ter a escala gráfica, que vai me mostrar o quanto foi reduzida aquela paisagem real para ali estar no mapa. Legenda é a utilização de símbolos em mapas. Então, geralmente, os mapas, eles trazem a legenda, né? E alguns símbolos cartográficos e as suas legendas, elas são padronizadas para todos os mapas. Como, por exemplo, o azul, né? O azul, ele indica a água. O verde indica a vegetação, né? Nós temos aqui, né, o símbolo da cidade, por exemplo, símbolos da ponte, escola, igreja. Então, são símbolos que nós vamos ter para fazer a leitura daquele mapa. Orientação. Também vamos encontrar a orientação no mapa. É a determinação de ao menos um dos pontos cardeais, importantes para representar a direção da área de um mapa. Então, nós temos os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, às vezes, pode vir essa representação na forma das rosas dos ventos, né? Nós também podemos ter a representação pela bússola, podemos ter representação pelo aparelho de GPS. No mapa, a gente vai encontrar a rosa dos ventos ou a gente vai encontrar ali, né, indicando o norte, somente o ponto cardeal norte. E agora nós vamos para mais um quiz, presta atenção lá. Assinale a alternativa que não apresenta um dos principais conceitos ou elementos da leitura cartográfica. A. Legenda. B. Título. C. Paisagem. Ou D. Planta. Agora a atividade é com vocês. Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Então, vamos lá, né? Assinale a alternativa que não apresenta um dos principais conceitos ou elementos da leitura cartográfica. Então, para você que assinalou a alternativa C, paisagem, está de parabéns, né? A legenda, o título, a planta fazem parte, sim, dos elementos de leitura cartográfica. Então, dando continuidade. Agora nós vamos falar de outros elementos da cartografia. Então, vamos conhecer as projeções cartográficas. O que são projeções cartográficas? São o sistema de representação da Terra, que é um geóide e quase arredondada, em um plano, de forma que sempre haverá distorções. No sistema de projeções cartográficas, utiliza-se a melhor estratégia para definir quais são as alterações entre o real e a representação cartográfica, com base no tipo de mapeamento a ser produzido. Então, nós temos no exemplo aqui algumas projeções cartográficas, né? Projeção A, que é uma projeção plana, né? Então, aqui a gente pode ver ali, né, o polo sul. Projeção B, que ela é cônica, né? Então, a gente pode focar mais nessas áreas aqui próximo aos trópicos e linha do Equador. E a projeção C, cilíndrica, né? Que ela vai mostrar o todo aqui do nosso espaço geográfico. Então, essas são as projeções. Latitude é a distância medida em graus entre qualquer ponto da superfície terrestre e a linha do Equador, tá? Que é um traçado imaginário, né? Então, a linha do Equador, ela não existe lá na realidade, ela é imaginária.
que se encontra a uma igual distância entre o extremo norte e o extremo sul da Terra. Longitude é a distância medida em graus entre qualquer ponto da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich, outra linha imaginária que é empregada para definir a separação dos hemisférios. Então, vamos observar a figura aqui, né? Então, latitude. Então, nós temos, né, latitude 0 grau, principal aqui, né, o traçado, a linha do Equador, e as latitudes, elas vão ser de 0 a 90 graus norte, até o extremo norte, de 0 a 90 graus até o extremo sul, né? Então, as longitudes, nós vamos ter o meridiano, longitude leste e longitude oeste, né? Sempre dividindo a Terra aí nos hemisférios, hemisfério norte e sul, hemisfério leste e hemisfério oeste. Paralelos, presta atenção, são linhas imaginárias traçadas horizontalmente sobre o planeta ou perpendiculares ao eixo de rotação da Terra. Tá? Lembrando que a Terra tem um eixo de inclinação, ela não fica, né, assim. Os principais paralelos são a linha do Equador, Trópico de Câncer e Capricórnio, e os círculos polares Ártico e Antártico. Todo paralelo da Terra possui um valor específico de latitude, que pode variar de 0 a 90 graus para sul ou para norte. Meridianos são linhas imaginárias traçadas verticalmente, diferente, tá? Sobre o planeta ou paralelas ao eixo de rotação da Terra. O principal meridiano é de Greenwich, estabelecido a partir de uma convenção internacional. Todo meridiano da Terra possui um valor específico de longitude, que pode variar entre 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E aí nós temos o exemplo aqui para você entender melhor, né? Então, nós vamos ter os paralelos, né? O principal, o Equador, Trópico de Capricórnio, né, no hemisfério sul, Círculo Polar Antártico, Trópico de Câncer, no hemisfério norte, Círculo Polar Ártico, e os meridianos, né, que são essas linhas aqui, hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Coordenadas geográficas, vamos lá. É a combinação do sistema de paralelos e meridianos, com base nas longitudes e latitudes, para endereçar qualquer ponto da superfície terrestre. Então, eu sabendo qual é a latitude, qual é o hemisfério ali, né? Eu sabendo qual é a longitude, eu posso identificar um ponto na superfície terrestre. Curvas de nível é uma linha ou uma curva imaginária que indica os pontos e áreas localizadas sobre uma mesma altitude e que possui a sua designação altimétrica, feita por números representados em mapas. Então, na figura A, né, nós vamos ter aqui as curvas de níveis. Aqui a figura A, ela representa uma elevação do terreno, né? Eu vou ter a quantidade de metros. E a figura B, ela está me indicando, né, uma depressão, através das curvas de níveis, né, uma depressão ali no terreno. Aerofotogrametria é o registro de imagens a partir de fotografias aéreas, sendo muito utilizada para a produção do mapa. Então, quando eu vejo uma fotografia aérea, eu vou ter uma riqueza de detalhes. Então, vejam, né, na fotografia, eu vejo a vegetação, né, tem uma proximidade ali das residências, que eu posso ver os detalhes, as estradas, né? Então, isso é possível através da fotografia aérea. E agora nós vamos para mais um quiz, presta atenção lá. Quiz 3, a imagem abaixo, essa imagem aqui, o que ela representa? A, coordenadas geográficas, B, curvas de nível, C, planta ou D, croquis. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você acertou? Então, vamos lá. Nós temos essa imagem aqui, né? O que ela representa? Será que ela representa o sistema de coordenadas geográficas? Ou as curvas de nível? Ou uma planta? Ou um croquis? Então, vamos lá. Para você que assinalou a alternativa A, coordenadas geográficas, está de parabéns. Muito bem. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós podemos estudar um pouquinho sobre os elementos que compõem a linguagem cartográfica. Eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula e encontro vocês na nossa próxima aula.